Isso é Sim. fato, é o fato dessa, seja lá o que for isso aqui, certo? Outro fato disso. Então, agora, como que eu imagino isso daqui sendo 3D? Eu tenho essa tangente aqui, concorda que eu tenho? É perfeito, é fácil essa tangente, é aquela altura vezes a altura ao quadrado, mas cara, somado ao raiz quadrada da altura ao quadrado, mais o meu ideal ao quadrado, certo? Sim. Essa é a minha tangente aqui, perfeitinha, certo? Então eu sei os pontinhos que estão aqui nessa tangente, né, de cada um dos preços, certo? Tangente. Essa palavra ela é meio forte na matemática. Como assim tangente? Me explica isso melhor. Então, Tu tá falando tangente ou tu tá falando projeção? não, Isso aqui me parece uma fatia, né? não, vamos lá, peraí, pensa nesse azul aqui. Tá vendo que esse Certo. azul tem a base, a altura e a tangente, certo? Certo. Então, vamos levar em consideração essa tangente. Essa tangente é muito importante. E uma coisa que eu venho falando pro meu amigo e venho falando para mim mesmo e tal, é que a solução desse problema, ela vai ser tangente, ela tem que ser tangente, ela só pode ser tangente. Porque se ela não é tangente, ela não é uma solução, ela tá fora do escopo da realidade, tá? Isso Aham. faz muito sentido eu chamar ela de tangente. Então vamos lá. Agora leve em consideração esse verde que é a minha solução. Lembrando, o azul eu sei calcular, concorda? Eu sei o azul. A gente já viu lá matematicamente que eu sei calcular o azul, beleza. Tá, então o que acontece? Considerando essa tangente aqui, certo? Eu tenho esses pontinhos aqui que estão nessa tangente, concorda? Sim. Esses pontos, você tem que levar em consideração que esses pontinhos nessa tangente estão para 13, né? Então eu tenho esses pontinhos nessa tangente para 13. Quando esse 13, né, numa função linear, aí que tá a beleza do negócio. Quando esse 13, numa função linear, vai para o meu 44, esse pontinho ele vai para zero, esse pontinho ele vai para zero, esse pontinho vai para o ruído dele, esse pontinho vai para o ruído dele, esse vai para zero, esse vai para zero, para o ruído para zero. Perfeito. Isso a gente já estava vendo com bastante frequência. Qual que é a Line... novidade? Então, linear, certo? Então, qual que é a beleza disso daqui? Eu tenho esse ponto. Eu sei a distância entre 13 e 44, certo? E quando eu te mandei aquela foto lá, essa foto aqui, ela me diz um negócio muito interessante. O que ela tá me falando? Que esse cara aqui tá me falando? Que é o seguinte, ok, leve em consideração a área de azul ali, né? O que acontece quando eu pego esse cara aqui da direita aqui, né? Quando eu pegaria esse cara aqui e eu subisse com ele, certo? Dado Hum, fazendo com que a área desse treco aqui, né? Desse polígono, ele respeite as regras, né? Ele vai ter que respeitar as regras que ele está imposto, certo? O que vai acontecer, né? Qual que é o resultado dessa área aqui que cresceu aqui, né? Ele tem que compensar automaticamente, linearmente, ele tem que compensar pelo ruído já existente nesse cara no 13. Porque se ele não compensa, ele não ativa tudo, certo. Certo, certo. certo? Isso eu tô entendendo. Aham. Então, é assim, existe um ruído em 13. Eu não sei qual que é o ruído em 13, mas dado a minha média, na hora que eu pego essa média e jogo para 44, na hora que eu saio de 13 e chego em 44, ele vai me dar, ele vai me dar o que foi o que estava desativado virou ativado. Porque o que já estava ativado ele não vai alterar, porque é o que já era o ruído que tem lá. Se eu sei o que foi ativado por causa desse movimento, e eu sei o meu ruído máximo, eu posso subtrair um pelo outro e eu sei o quanto já existia lá. Sim. Ah, É isso. isso já está entendido. Aham. Então, é isso, certo? Tipo, isso é a prova de que sim, dá para ter a resposta, né? Porque eu tenho todas as variáveis e números desse processo, concorda? Sim, Eu você só, tem eu, tudo. eu só não sei calcular ainda, mas eu tenho tudo. O que é mais interessante é que aquela história de que eu preciso da função de onda, eu não preciso.
essa é outra beleza da história. Eu não preciso dela. Por quê? Porque você concorda que, independente da função de onda, independente da função de onda que eu tenho entre dois pontos, se eu sei o quanto ele estava antes e o quanto ele deveria estar depois, né? Que é a integral desse cara aqui, certo? Essa integral ela é linear, concorda? Sim, Certo? E é essa linear integral que eu preciso para 13. Eu só preciso que ela seja linear. Eu não preciso. Porque a função de onda já está definida, que já definiu cada barulho que tem em cada ponto. Eu só preciso que ele seja linear de 13 a 44, que ele vai me dar quem está sendo ativado agora. Ou seja, quem está sendo ativado agora, que já existia alguns ativados lá, que é os que eu preciso pegar. certo. E como você espera fazer isso? Tá. Aí que existem algumas opções aqui, né? Que eu preciso trabalhar. Seguinte, eu tenho as opções principais. É esse ponto que eu tenho aqui na tangente, certo? Esse ponto é Certo. importante, certo? Porque dado essa altura atual, que está incumbida de um barulho, né? Na hora que eu mexer nesse cara aqui e subir, esse ponto ele vai ou subir ou ele vai descer, Verdade. certo? Certo. Eu só preciso saber desse movimento dele. Se ele estiver subindo, eu sei que ele está ativando. Se ele está descendo, eu sei que ele está desativando, certo? Eu só preciso disso. E tá, mas como. Aí só pergunta, né? Como que eu faço isso? Vou te dar um exemplo prático. Eu não sei se eu vou conseguir demonstrar aqui, né? Mas pensa assim, eu tenho uma área imaginária de um outro polígono que nesse momento é zero, certo? Que é a superfície desse cara aqui, ó. É a superfície dessa tangente, Sim. certo? Beleza. Quando esse polígono que tem de área zero agora, certo? Ele ele passar a ter uma área, né? Na hora que eu fizer justamente o que aconteceu quando o que eu te mostrei aqui, né? Na hora que eu fizer eu jogar esse cara aqui, essa superfície, né? Essa diferença aqui, justamente esse cara pinta, esse meio que borrado aqui, né? Esse cara aqui, na hora que eu fizer essa superfície crescer nessa direção, ele vai compensar perfeitamente pelo ruído não existente lá. Porque eu sei que eu tenho que chegar no ruído 204 de forma linear. É Então, verdade. dado essa alteração que eu fiz aqui, né? Então, eu tenho lá o meu 2366666 aqui de 13 aqui. Ah, eu preciso chegar em 8, certo? Dado essa tangente aqui que eu tenho aqui, certo? Eu preciso com que acho que é aí que fica um pouco teórico, porque eu não sei se é exatamente assim que funciona na matemática, né? Porque tem alguma coisa tem esse distúrbiozinho aqui que eu não sei que pode ser um ruído do ruído nesse caso, né? Mas na hora que eu subo esse cara aqui, a área que ele me dá restante aqui é a área que a área que eu esperaria ter, né? A área de a área normal, mais o ruído total, menos o ruído existente. Certo. Certo, tá bom. Isso porque tu tem três gráficos e a sobreposição deles te dá tudo isso, beleza. Isso. Então, me ajuda agora. É isso que a gente vou pegar aqui. Me ajuda tipo, a calcular isso, né? Vamos lá. O que que a gente tem? Eu tenho. é, Isso que é a parte complicada, né, do negócio de descrever aqui. Eu tenho 13 e eu tenho 44. E eu tenho essa distância. Eu tenho também. Eu vou chamar eu tenho a altura, né? O meu H. E eu tenho o quanto falta do meu H para 8. Que é 8 menos H. Certo? É o quanto falta para eu subir. Certo? Eu tenho essas informações. Perfeito. Certo? É... Essa tangente aqui.
É esse detalhe que tá me faltando. Eu tenho o maldito desses pontos. Eu tenho essa tangente, eu sei, né, fácil calcular essa tangente aqui. Na minha visão, o que queria acontecer? Na hora que eu subisse, na hora que eu calculasse a tangente, né, a área dessa área só de cima aqui, né? O que seria o tamanho dessa tangente multiplicado pela essa área, essa altura que tá faltando, dividido por 2, ele ia me dar esse cálculo, né? Que é a. Ah, mas não pode ser esse cara, tem que ser esse cara total aqui. Esse cara total, Tá, essa tá área falando de quem, assim? É que tu não tá apontando bem a figura para entender do que tu tá falando. é que tá um negocinho aqui. Esse daqui tá melhor pra ver? Ah, sim, bem melhor. Então, eu estava imaginando que. Vamos lá, deixa eu desenhar por cima aqui, talvez fica legal. Vermelho. Vamos lá. Eu estava imaginando que é a área desse triângulo aqui, Opa, né? agora eu tô entendendo. Beleza. A área desse triângulo desconsiderando os buracos. Isso, eu estava imaginando que a área desse triângulo, na verdade, assim, tem que considerar que ele tem um bumpzinho aqui, né? Tá vendo que cada um deles aqui, ele gera esse bumpzinho, né? Esse leve distúrbio por causa Sim, a base não do é mínimo. horizontal, né? Sim. Isso por causa do mínimo ali, ele causa um efeitinho, né? Eu imagino que a área desse cara aqui, né? Vamos lá. Essa área imaginatória aí que eu tô pensando, ela vai ser igual à minha área final, né? A área total que eu teria. Tá, seleciona a área que tu tá pensando, por favor. Essa área a área final seria esse cara todo aqui, né? Esse cara todo, tá bom. Tá? Esse cara todo aqui. Menos é, a área desabilitada ali que eu sei, certo? Então eu cortei esse cara. Tu tirou os buracos, beleza? Aham. Eu tirei essas partes de baixo aqui, né? Que eu sei. Eu tirei esse cara. É, mais 204, que é o meu barulho total, porque eu estou levando a 44, então eu esperaria que estaria tudo ativado, menos o barulho local, né? O valor que eu preciso achar, que é o noise, que é os que já estavam ativados naquele ponto. Isso Isso, vai isso, te dar o quê? Toda essa conta vai te dar o quê? Vai te dar a área isso desses aqui. triângulozinhos. Eu preciso desse cara aqui, ó. Tá. Esse N. Porque esse N aqui vai me dar a área dos triângulos ativados. E aí, dado aquele ajuste que a gente fez, essa área total dos triângulos ativados, só existe uma combinação ali dentro, que é o quem está ativado e quem não está. Aí, tu já consegue pegar o valor numérico desse N? Você diz calcular usando a programação? É. Não, ainda não. Então, eu preciso. É esse detalhe que eu preciso. Fazer a fórmula de calcular esse N. Tá, então para calcular esse N, tu só precisa da área de todos esses triângulos aí, né? Aquela coisa que Então, está é que tem formas de calcular isso. Porque assim, eu vou dar um outro exemplo. É, vou tentar dar um outro exemplo aqui, rapidinho, para ver, te explicar assim, outras possibilidades, tá? Vamos lá. Seguinte, é, eu sei, certo, que todo esse negócio está regido por uma função linear, certo? Tem a função de onda lá, mas entre 13 e 44 eu consigo trabalhar de forma linear, certo? certo. Então, é, o que acontece? Se você imaginar, se você pegar esses pontos que estão aqui, que eles estão nessa tangente aqui, se você pegar esses pontos aqui, eles se tornam as minhas 8 variáveis da minha função de onda, né? Porque eu tenho 8 caras aqui, cada um está representado num ponto aqui. E esse ponto ele tem um número, ele é positivo, ele tem um valor, certo? O que acontece que
por causa da linearidade e da área que eu estou procurando, né? O barulho que eu estou procurando lá. Porque o barulho nada mais é. Oh, caraca. O meu barulho nada mais é do que a soma de quem tá dos meus zeros e uns, certo? De quem tá ativo e quem não tá. Certo. Certo? Então, beleza. Então, dado esse suposto aqui, por causa da linearidade e por causa dessa regra aí, né, do n ser igual certinho e tal, esse cara aqui, em 13, na hora que eu executar a linearidade dele para 44, ele vai do valor que ele está agora para 0. Pro primeiro aqui. O segundo, ele também ele vai fazer a mesma coisa, ele vai para 0. Já esse terceiro cara aqui, ele vai para exatamente o barulho que ele tem. Na linearidade, eles têm que fazer isso, porque eu sei, por que eles têm que fazer isso? Porque eu sei que a altura desse pico aqui, né, a soma dessas alturas desse pico é igual ao meu barulho, né? Então, dado esse ponto onde ele tá, se na hora que eu puxo pro 44, ele começa, ele tipo gera essa base de noise ou ele some, certo? Ele tá sendo ativado ou desativado. Perfeito, Talvez, perfeito. talvez, Isso que talvez tu tá essa. falando, eu já tinha entendido, né? Então, mas talvez a forma de calcular por esse jeito seja mais fácil. É, me parece ser mais fácil, porque daí tu não tá encontrando um N genérico. Tu tá encontrando cada um dos termos que tu precisa para gerar o valor específico, né? Isso, exatamente. Por cada um dos termos específicos para gerar o cara ali, né? Ah, olha só, vem aqui. Eu vou desenhar uma coisa na minha tela, dá uma olhadinha. Uhum, Digamos que a gente queira descobrir esse N. Muito bem, aquele N que tu estava falando. uhum. Ele vai ser uma soma de coeficientes vezes aqueles pesos, né, que você chamou de P1, P2. Bem, anyway, elementos, vamos chamar de X1, X2. Então, na prática, quem você precisa saber é quem são esses coeficientes na frente. No caso, como tu tem dois picos nesse gráfico, acho que você tem dois picos nesse gráfico, você só vai ter dois, né, que você estava chamando de X3 e X4, né? Ou eu tô Isso, errado? exatamente. Não, tem um outro aqui, tem um outro que tá meio que invisível aqui, ó. Quer ver? Se eu aproximar aqui, ó, o que acontece? Esse daqui também tá subindo, ó. Certo? De vez ele tá descendo, ele tá. Porque o verde é a solução. Né? Então, na hora que o vermelho toca o verde aqui, é que ele tá na solução. Então, tem um terceiro cara aqui, que apesar de não estar além dessa área aqui, ele ainda tá subindo, ele tá sendo ativado por causa, novamente, por causa da linearidade da compensação das áreas. Tá, vamos falar que ele é o X 5, 6, 7. Olha só, você me falou que quando você reduz a zero, você sempre vai para o valor que esses elementos de fato têm. O x3 ele tem um valor, o x4 tem outro, o x7 tem outro, então. Uhum, exato. Mas, então, tu não precisa desses coeficientes aqui, supondo quantos x3, quantos x4 e quantos x7. O problema é que quando você vai criar a sua equação, eu acho que não tem só esses caras, né? Você está querendo uma equação que seja geral, né? Tipo, vamos falar um A, x1, mais um B, x2, mais um C, x3, onde esses A, B e Cs, eles são uns e zeros. Isso. Isso, exatamente. Uns e zeros. E a coisa é que você ainda não sabe quem que é um ou zero, mas Isso. Eu você não sei uns. recebe um valor de N, por exemplo, eu vou colocar um K, porque é um valor conhecido, a gente chama de K, Uhum. mas você sabe quem é o valor de x1, né? Não sei qual que era, mas eu vi uma lista de valores meio que interessantes, assim, 1, 2, 4, 8, não sei, talvez eu esteja viajando. Mas esses valores dos ruídos aqui você conhece, né? Os valores máximos deles, né? Sim, eu sei os valores máximos dele. Tá, eu tô colocando valores genéricos aqui. Uhum, não tem problema. A coisa é que é aquilo que eu já estava te falando há um tempo atrás, né?
Se tu tem muitos parâmetros, aqui eu só coloquei 4, né? Uhum. Mas se você tem muitos parâmetros, existem uma série de combinações que fazem o valor desse K, entendeu? Tudo bem, concordo, faz sentido. Mas só existe uma combinação, certo? Desses caras aí, que, dado essa distância entre 13 e 44, na linear que eu espero, cadê ela? É que não é bem esse cara aqui. Mas enfim, dado essa. É teoricamente assim. Mas dado essa linear, então entre 13. Esse valor que eu tenho aqui, 12. Tá vendo esse valor 12 aqui? Aham. É. Ai, talvez seja isso que eu tô fazendo de errado num aspecto aqui. Mas tudo bem. Então, assim, é, eu sei que em 13 eu tenho esse valor de 12. E eu sei que em 43, em 44, né, o ponto 44, eu tenho o valor de 43 aqui também é estranho esse cara. Ele teria que, não, mas tudo bem. É porque ele é, tudo bem. Ele é 43 aqui, só que ele é 43, só que aí o que acontece? Por causa da linearidade e do barulho, ele é 43 mais o meu barulho total, né? Mas nesse caso ele tá por 105. Eu não lembro o que a gente fez para ajustar para 105 aqui. Que ele tá ativando tudo, ele tá me dando 105. Mas então, eu sei que nesse cara aqui, na hora que ele chega aqui, ele é 34 mais 105, que ele vai dar 135, né? Então, eu tenho essa linearidade aqui dele, né? E eu tenho e ele tem que respeitar essa linearidade. Ele tem que respeitar o fato do ruído estar ali, né? Então, dados essas combinações, essa linearidade e essa distância da onde eu tô para onde eu tô indo, só tem uma combinação possível. Tá, mas como é que, sabendo essa distância do 13 ao 44 que você vem citando, a gente consegue excluir alguns coeficientes? Excluir o A, ou excluir o B, ou excluir o C? Como é que a gente consegue fazer isso? Então, vamos olhar aqui rapidinho esse cara aqui, ó. Falando das áreas aqui, né? É, aqui, ó. Olha esse cara aqui. Vamos olhar só esse vermelho aqui, certo? Se eu estou falando de linearidade, certo? Significa que, dado essa tangente aqui, né, que está em 13, se eu seguisse a linearidade desse cara aqui, né, e baseado nesse cara de baixo aqui no azul, né, baseado nesse cara aqui, se eu seguisse a linearidade até 44, ele iria me dar o ruído total, porque eu estou linear, eu não tenho ruído nenhum, eu estou de 13 a 44, eu sei que eu tenho que ter todo o ruído, De 13 a 44, ok. certo? Só que ele não vai me dar isso, porque já existia um ruído aqui. Ele vai pegar esse ruído que já existia e vai somar além. Ele vai dar além daquele cara. Ele vai falar, olha, tem um pouco além, certo? Porque já existia um ruído ali. Você concorda? Pensa assim, na hora que eu pego esse vermelho aqui, na área de vez eu, né, pensando assim, graficamente 3D, né, na hora que eu vou aproximando, dando um zoom assim, quer dizer que essa área em vermelho ele vai aumentando. Só que porque ele tem um overlap num cara aqui que já existe, esse cara fica bem maior. Ele fica além do que ele deveria ser. Sim, sim. Por isso que quando você desce esse triângulo para baixo, aqueles triângulozinhos também descem. Isso, exatamente. Ele vai além. Então, se ele vai além, né? Se ele vai além, eu sei exatamente, eu sei o quanto eu estava esperando ter, 204. Se eu tiro 204 desse além, eu sei o quanto já tinha lá, certo? Então, assim, dado esse ponto aqui, dado 13, né? E esse ponto aqui, é, vamos lá. Eu sei que esse cara ele deveria ter variado por um valor específico.
nessa média. Por esse cara, você quer dizer o elemento que fica no 10 ali. Isso, exatamente, O né? Se eu ruído pego, do 10. Aham. isso, se eu pego o 10 na posição 13 e jogo ele lá pro zero, né? Na hora que ele chega em 44, eu sei que ele tá 1, eu sei que ele tá ativado, né? E a mesma coisa vale para todos os pontos, certo? Só que eu sei que, na verdade, assim, eu sei que ele vai dar um valor, só que esses caras aqui, numa questão de compensação, né, por compensar que já existia um barulho lá, eles vão dar uma leve variação, né, por causa dessa compensação, né, do barulho já existente, né. Então, para ele chegar do 0 ao 44, ele vai dar uma compensadinha, né, por causa do barulho já existente. Beleza. Se eu pegar toda essa compensação que ele deu, né? Então, assim, eu esperava que ele me desse uma variação total de 204. Ele me deu uma variação um pouquinho maior do que isso, né? Por causa que já existia um barulho ali, eu tô adicionando mais barulho onde já existe barulho. Então, na hora que eu faço essa subtração de um barulho pelo outro, né? Do que eu estava esperando pelo que ele me deu, eu tenho o barulho que já existia ali. Perfeito. E aí, o barulho que existia em cada um deles. Né? Porque assim, por isso que pensa que eu diluí, né? É aquela história de diluir, né? Esse cara, se eu essa média, esse cara, enfim, esse cara aqui, ele é baseado na média, né? Como se eu diluísse, como se eu tivesse se eu agrupasse todos os itens numa coisa só e eu diluísse ele, né? Numa coisa só. Ele tá me dando esse cara. Só que como essa realidade de diluir o negócio numa coisa só não existe, né? Que aí é baseado naquela função de gráfico que eu não sei, é a função de onda que eu não sei, né? Apesar de eu não saber a função, elas estão conectadas, né? Eu sei que existem certas ativações e desativações naquele outro cara, mas que a minha continuidade ela ainda acontece, né? Então, por mais que eu tenha, na hora que eu pego essa massa e eu adiciono o ruído nela, e aí eu começo a calcular essas compensações, toda compensação vai incluir o ruído. Se eu estou fazendo de zero até o ruído máximo, ele vai incluir zero ruído máximo mais a compensação que ele está dando do ponto dele. Tá bom. Isso, vamos dizer assim, eu já entendi. A questão é que eu não consigo perceber como é que a gente vai excluir variáveis. Porque para conseguir resolver esse problema, a gente precisa ter uma forma muito clara de como excluir quais variáveis a gente vai excluir, quais elementos que não vão agir como ruído. Vamos lá. É até Não, isso que a gente quer na prática, né? Mas eu sim, não sim. consigo ver isso funcionando dessa forma que tu está falando aí, de subir e descer coisa, de o ruído que fica, o ruído que sai, fica difícil entender isso. Então, vamos lá. Vou te dar uma informação assim muito válida que eu Primeiro a acho que gente tem que entender como é que, se tu conseguir me explicar, como é que a gente consegue tirar algumas das possibilidades, por exemplo, no caso do que eu escrevi aqui na minha tela, tirar o A, ou tirar o B, ou tirar o C, eu acho que fica um pouco mais claro para mim. eu consigo tirar o A, o B, o C e esses caras, porque o resultado que eu vou ter, eu tô com um gráfico muito bonitinho na cabeça que eu preciso te mostrar, que aí a gente que eu acho que vai ajudar bastante. Mas vamos lá. O ato de tirar o A, o B, o C, esse cara aí, é o seguinte, na hora que eu calcular de 13 a 44 para esse ponto, ele vai me dar o ruído dele e um pouco de compensação, porque ele tem que compensar pelo ruído diluído naquele 13, né? Eu ganhei aquele cara, mas ele ganhei um pouquinho mais, porque tem um ruído ali no 13 e ele ganhou uma porção desse ruído no 13. Esse efeito que ele me deu, né, esse extra que ele está me dando, aí, na hora que eu somo todos esses extras, ele me dá exatamente o ruído que já existia lá. Concorda? Porque se todos eles vão compensar, eles vão compensar de forma proporcional a eles mesmos. Mas se eu somo essa proporcionalidade, o quanto cada um compensou, ele me dá o quanto já existia lá. Sabendo o quanto existia lá, só existe uma combinação desse número, só existe uma combinação desse número e esses A, B, C e D que dá esse número, que dá essa compensação, né? Então, por exemplo, se eu te falar, vou dar um exemplo claro para você aqui,
mais claro, talvez impossível. Se eu te falar que a compensação que eu recebi é 25, de quais formas você pode ter 25 aqui? Você só pode ter 25 se 1 é 0, se 4 é 0, se 9 é 0, se 15 se 16 é 0, se 25 é 1, se 36 é 0, se 49 é 0, se 64 é 0. Não, você pode ter 25 se 9 e 16 forem 1 e os outros forem 0. Tá, é isso que a gente precisa corrigir. A gente tem que evitar que esses cenários aconteçam, né? Se a gente faz com que só existe uma combinação nesses caras aqui, né? Porque ele vai me dar o resultado, né? Ele vai me dar o resultado. Sabendo desse resultado, eu tenho que saber que aplicando os negócios aqui, eu só posso ter uma resposta. Perfeito? É isso que eu quero saber como é que faz. Não, então, beleza. Vamos primeiro corrigir esse cara aqui. Como a gente corrige esse. Novamente, a gente precisa corrigir esse cara. Tudo bem, porque a solução ela acompanha. Existe alguma série. Não é fácil, cara. Vamos fazer o contrário aqui. 2 tudo elevado a i. Eu acho que se eu fizer isso aqui, que é binário, faz muito sentido, né? Pronto, ali eu já não tenho mais, certo? Então, por exemplo, se eu te der 16, você não consegue. Você não consegue combinar. Por mais que você combine 8 com 4, com 2, com 1, você não consegue. Bom, verdade. Certo? Então, se ele me der 16, se ele falar, olha, a compensação total que me deu foi 16, eu sei quem é que está ativo. Porque é basicamente binário, né? A gente está fazendo em função de binário, né? Então, se eu jogo esse cara para um cenário binário, eu sei que automaticamente o valor que ele me dá, eu sei quais são os bits que estão ativos ou não. Certo. Certo? Então, beleza. Então a gente sabe que. Agora a gente sabe. Você pegou essa informação, né? De que ele vai me dar o 16. Por ele me dar 16, eu sei quem tá ativo ou não. Sim, dentro dos que nós temos aqui, ok. Né? Então, assim, não importa o valor que ele me dê aqui, eu só vou ter sempre uma resposta, né? Entre zeros e uns. Puro Sim, binário. beleza. Nesse caso, sim. Ok. Então vamos lá. Então, como eu chego. Como eu chego nesse 16, né? Nesse cara aí, ou seja lá qual for, certo? Então é o seguinte, eu vou passar para você que eu tenho o meu peso máximo de 13, que é o número que eu estou usando, mas pode ser qualquer número arbitrário, certo? Ele vai me Tudo dar. bem, mas é curioso que quando nós começamos esse projeto, você falou que o peso máximo, ele era uma saída do teu problema, não uma entrada. Eu lembro de falar isso. Tanto é que o programa que eu fiz, ele me dava o peso máximo como saída, né? Não, o Colocava a meu. quantidade de bolas que tu queria no problema, ou algo assim, né? Não, E então, saiu. vamos. Não, não era isso, ou era Não, o preço que dava, acho que era o preço que dava. isso, exatamente. Por exemplo, o problema é esse aqui, ó. Eu tenho essas bolas aqui, essas bolas aqui. Eu tenho uma bola de peso 4 com preço 19, uma bola de peso 2 com 17, 8 com 30, 3 com 13, 7 com 25, blá, 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 blá. Se eu puder carregar, é meu TW, se eu puder carregar 13 quilos, né? Como é que eu otimizo isso para preço? Né? Qual que é a melhor combinação desses caras para preço? Quem desses caras está ativo dado esse cenário que eu estou processando aqui? Sim. Só, né? E aí, por causa que por causa que a gente gera esse cara aqui, né? Esse terceiro, como eu posso dizer? Esse terceiro, essa terceira dimensão, Sim. né? Essa terceira dimensão, ela me define as opções que eu estou pegando. E assim, você concorda que indifere como eu associo esse cara a quem eu tô pegando aqui? Porque se eu mudo a ordem desse cara aqui, ou eu descrevo isso daqui de forma diferente,
o valor dessa, né, calculando esse valor desse distúrbio, que é o que a gente está tentando achar, ele basicamente só me dá quem está ativo ou quem não está ativo, quem eu estou pegando e quem eu não estou pegando. Ponto. Indifere. Indifere a forma que eles estão distribuídos aqui, porque o que importa é esse cara aqui. É um valor que eu dei para cada um desses itens aqui, um binário para cada um desses itens, né? Né? E aí, só que aí, ele tem que respeitar, né, esse cara, essa função e todo esse cara, ele tem que respeitar essas regras, né? Que eu tenho, que eu só, o meu máximo é 44. Isso é fato, certo? O meu preço ideal que eu falo, né, que eu pego aquele cara lá que não existe ruído além desse cara, é 34. Então eu estou começando a ditar umas regras para esse cara, e assim que eu dito essas regras para ele, eu sei que ele só vai me, dado essas regras, ele só me dá uma solução para cada entrada de peso. Né? Então, se eu quiser para 13, se eu quiser para 14, se eu quiser para 15, ele só vai me dar uma solução, por causa de todas essas regras que eu embotei nele. Perfeito. Certo? Agora vamos lá. Me ajuda a calcular esse cara aqui. Deixa eu fazer um negócio aqui que eu tava pensando rapidinho. Abrir o outro Desmos aqui. Putz, pior que eu precisava. Enfim. Y igual a 1/4 de x. Não, eu sou tão ruim com esse cara, com esse negócio, cara. Não. O que exatamente você quer? Talvez Eu se você quero. colocar Ah, é isso, isso, Kali. isso. Eu quero que ele fique mais assim. Ah, sim. Eu queria que ele ficasse mais assim. Na verdade, eu preciso que ele fique assim. Então, ó, vamos lá. Em função de peso, até 8 itens, certo? Eu tenho essa progressão linear. Bonitinha, né? Porque voltando lá naquele cara, né? Que a gente faz aqui, né? Esse cara a gente já sabe que é a solução. Só que eu não consigo chegar nesse cara, né? Só que eu sei a linearidade que ele está seguindo. Certo? Ele tem que seguir, independente da função que eu chego aqui, a gente sabe que ele tem que seguir essa progressão, Uhum. né? Só que na hora que eu é, na hora que eu pego o ponto 13, né? Pensa assim, eu tô nessa tangente, seguindo ela, certo? Certo. Na hora que eu pego os caras que estão no 13 e eu trago para zero, para eu compensar esse movimento que eu fiz aqui, eu tenho que compensar esse movimento que eu fiz aqui. É uma bala, como fala? Esqueci o nome. Quando você tem uma prancha assim, um negócio que fica assim. Uma prancha. Tipo, você tem uma tábua, aí você põe um negócio no meio assim, ele fica balançando. Esqueci o nome do negócio. Pêndulo? Não é bem um pêndulo, né? Tipo, aquele negócio de criança que você faz assim, sabe? Que fica cada uma numa Sim, uma ponta. gangorra? Por uma gangorra, né? Porque pensa assim, se eu tô seguindo nessa tangente, bonitinho. Aí, em determinados pontos desse cara, eu falo, tá, não, eu vou jogar você para zero. Ah, tá, mas se eu tô jogando você para zero, para eu compensar esse movimento de zero, esse cara tem que subir. Concorda? Uhum. Então, beleza. Essa subidinha que ele dá, né? Na hora que eu faço esse cara aqui, para cada um dos meus pontinhos lá, na hora que, lá no meu final, lá no meu 44, na hora que eu somar todas as subidinhas que aconteceram em todos os caras, ele me diz exatamente quanto de ruído eu tinha no 13. Concorda? Ele me diz exatamente porque cada linha daquela lá, ela vai subir em níveis diferentes. Então, se eu abaixo um pouquinho e a linha é muito alta, ela vai subir mais alta, né? Dado o meu pêndulo aí, esse conceito, né? Se eu jogo ela para zero, ela tá na média, né? Então, se eu jogo ela para zero e o peso dela era pouco, ela vai mexer bem pouquinho, certo? Essa compensação que cada uma faz, na hora que eu somo ela, dá exatamente o meu valor do ruído que eu tinha em 13. Uhum. Correto? Então, assim,
É, o slope, o slope, tá, então vamos considerar aqui o seguinte, é, eu acho que eu tenho aqui como te passar mais claramente agora. Trabalhando o problema junto com você aqui, eu consegui pensar num negócio aqui. Vamos lá. Esse cara aqui. Esse cara. Opa, rotação 3D. Aqui. Esse cara aqui, né, que está em função de peso, muito importante, ele está em função de peso, de 0 a 44. Eu tenho ele é linear, né? Ele tá seguindo as regras bonitinho e tal. Então, eu teria um slope dele, certo? Certo? Sim, sim, você tem uma inclinação. Eu tenho a inclinação dele, correto? Então, aí, vamos lá, vamos puxar aqui, ó. Agora tá muito mais claro o que eu quero fazer, certo? Vou ativar os caras aqui só para a gente brincar com eles. Então, ó, dado esse ponto que tá aqui, que eu tenho esse ponto, certo? Uhum. A inclinação desse ponto, né? A inclinação desse ponto, ele tem que seguir aquela inclinação, certo? Praticamente, vamos lá, vamos trabalhar esse ponto zero aqui, nesse ponto 1 aqui. Que eu acho que só um ponto. Vamos pegar por ponto. Opa, não posso trazer para cá. Meu ponto zero. Certo? Eu tenho essa posição dele, né? Eu tenho o y de zero. Certo? Eu sei que outra informação que eu tenho aqui é esse. O que a gente tá falando não era ângulo, né? Que você acabou de falar. Inclinação. Essa inclinação, exatamente. Vou chamar o meu isão. Esse daqui ele é uma constante, né? Ele vai ter um valor lá que é uma constante, certo? Só que eu preciso corrigir esse cara aqui, eu preciso multiplicar esse cara aqui para que ele chegue no meu total, certo? Porque eu sei que chegando lá no final, ele vai estar ativo totalmente. Então a inclinação desse cara aqui, apesar de ter essa inclinação normal, esse cara tem uma inclinação extra. Sim, sim. Quando a gente está pensando naquele elemento ali que foge do slope, ele vai ter uma outra inclinação, é verdade. Então, ele vai ter uma inclinação extra aqui, certo? Essa inclinação extra é. Vamos lá, tá. Ele tem uma inclinação. Ele tem o poder dele aqui, né? Que é a inclinação dele, que teoricamente seria fácil de calcular essa inclinação dele, né? Porque a inclinação dele é de 0 a 44, ele vai variar de 0 ao poder dele. Essa é a inclinação dele. Esse é o slope dele. O que é Sim, basicamente o poder dele dividido por 44. Concorda? sim, perfeitamente. Então, é o poder de 0 dividido por 44. Essa é a inclinação desse cara aqui. Beleza. E aí eu preciso. E aí, só que aí, para compensar o meu I, eu tenho que fazer P time vezes I, certo? Porque eu tenho a inclinação normal, esse cara tem uma inclinação um pouco extra, então quer dizer que, opa, eu preciso estar subindo mais aqui, certo? A minha inclinação dado esse ponto aqui, para eu chegar até lá, eu tenho que ter essa inclinação um pouquinho maior, certo? Sim, Desse ponto aqui. Beleza. Dado essas informações aqui, se eu sei esse ponto aqui, você consegue me dar várias informações, concorda? No 44, aqui eu sei que é 13, no 44 você consegue me dar várias informações, consegue me dar a altura que ele estava, certo? O que eu esperaria que seja exatamente a altura do poder dele. que é aquele H que você define. Não, é a altura do poder dele. Ah, tá. Na hora que eu corrijo o poder dele, na hora que eu pego o poder dele e corrijo para esse i aqui, eu sei que lá no 44, na hora que chegar no 44, ele tem que ser igual a esse cara aqui, né? Então, basicamente, P de zero aqui, ele tem que ser igual a I P de zero dividido por 44.
certo? Sim, é uma conta bem simples, né, para só achar o slope. Uhum. Isso, é uma conta bem simples. E faz total sentido aqui. Tá, agora, beleza, eu tenho. A mágica tá nessa situação aqui. Se eu pego esse ponto aqui, porque eu tô trabalhando com esse ponto numa forma que ele tá seguindo as regras, tá? Então eu vou quebrar as regras desse ponto, né? Se eu pegar esse ponto e trazer a zero, né? Se eu pego esse ponto e trago a zero, se eu faço esse efeito do pêndulo nele, certo? A variação que ele vai me dar lá no 44 é a diluição do barulho que eu tenho em 13. É a proporção do barulho que eu tenho em 13 para esse ponto. Tá, mas essa quantidade de área que saiu nesse buraquinho não vai exclusivamente para aquela vertical do 44. Me parece que essa área ela é incluída em toda a figura, né? Então, pensa que na hora que se eu tenho esse ponto que ele tem esse slope bonitinho, ó, que ele chega lá no 44, certo? Ele tá seguindo essas regrinhas aqui, certo? Sim. Eu quero saber exatamente o que acontece, dado essa distância de 44, que ele tá normalzinho, né? Não, na verdade não é 44, né? É 13, 44 menos 13, né? Que é o ponto onde eu tô. Dada essa variação de 31 aqui, né? Dada essa variação linear de 31. Eu quero saber o que acontece nesse ponto quando, fazendo com que ele continue seguindo as regras, eu desço ele para zero, ele vai subir uma proporção aqui. Eu preciso saber dessa proporção. Dado o efeito desse cara, e eu sei que é linear. Isso é a beleza desse negócio. Eu te garanto que é linear. Né? O efeitinho que eu causei aqui, linearmente vai me causar um efeitão lá na frente. É tipo uma regra de 3, então. Isso. Isso. Essa é uma solução. Eu imagino que a solução esteja para cada ponto fazer uma regra de 3 e você sabe, porque nada mais é do que o barulho que eu já tinha em 13 e o quanto eu enxerguei o efeito total lá no 44. Tá. Né? Porque você Então a gente concorda que. pode pensar alguma coisa do gênero assim, olha só. Porque aqui, rapidinho. 44 está. Diga. Aqui, rapidinho, só para você falar, para te mostrar, o que acontece? Que na hora que eu preciso diluir esses caras ativos aqui, eu preciso diluir eles porque assim, na hora que eu diluo, concorda que na hora que eu diluo esse cara aqui, nesses pontos que estariam zeros, igualmente, tá? Divido por igual. Eu pego essa área eu pego esse cara aqui, seja nesse caso aqui, seja. Quanto que tava falando aqui que era esse cara? 18. Seja esse 18, eu divido por 8 aqui, eu diluí nesses caras, nesses pontinhos aqui. Eu peguei esse barulho e diluí nesses caras. Mas ainda, na hora que eu forço um pouco mais a barra dele, o ponto de vez ele chegar a zero, ele vai nesse barulhozinho aqui, nessa diluição. Na hora que eu forço a barra dele para zero, lá no 44 eu enxergo esse forçamento de barra. Né? Sim, Então, você vê um aumento pelo aumento proporcional que a área teve, né? Uhum. isso, exatamente, porque eu diluí o barulho do 13 nesses caras, então cada um ganhou essa mesma proporção, só que porque cada um tem um slope diferente, na hora que eu forço eu forço essa distribuição entre eles, na hora que eu forço eles, cada um balança de uma forma diferente. Mas essa diferença causada lá no 44, baseado na diferença que eu estava esperando no 44, é o ruído que eu tinha no 13. Certo. Eu acho que eu estou entendendo. A gente vai ter que usar uma expressão de área de triângulo, onde a altura final do triângulo é a relação que a gente tem entre as áreas. Acho que é isso. Tipo, Eu basicamente estou pegando o meu barulho, né, a resposta que eu quero, o meu barulho, e estou dividindo por 8, né? Então eu vou chamar esse cara aqui de extra, né? Vou pegar um EX aqui. Ele nada mais é do que o meu N dividido por 8, né? Eu pego o barulho que eu tinha ali e divido por 8. Tá. Aí para esse ponto aqui, certo? Na hora que esse é, P de zero ele vai para
de vez ele ir para 0, ele vai para menos esse cara aqui, né? Menos EX. E aí eu avalio esse cara para 44, né? E aí eu somo depois, na hora que eu avalio ele para 44, ele vai me dar uma pequena distorção. Na hora que eu somo a distorção de todos esses caras, então eu diluo, eu jogo ele nesses slopes, lá no final eu pego o resultado e aí eu sei o quanto eu tinha de um em outro. Sim, sim. Eu acho que eu já entendi já. E aí e me dá a resposta, sempre vai me dar a resposta. Sim. Ah, bem, eu vou fazer uma coisa aqui que eu não tenho certeza, né, se é o que tu precisa, mas vamos supor o seguinte. Vamos supor que esse triângulo ele é fechado, né? Esse triângulozão aqui ele é fechado. Calma aí, deixa eu ir pra tela aqui. Ah, tá, agora eu tô vendo a sua, peraí. Ele vai ter então uma altura H aqui. Isso. E a área desse triângulo é a base que é conhecida, que eu acho que é 44 aqui. 34. 34 Uhum. vezes essa altura dividido por 2. Certo. Mas, vamos supor essa altura nova aqui. Essa altura nova, ela vai ser... Essa área nova, desculpa, ela vai ser a área antiga, Uhum. mais esses triângulozinhos aqui, ó. Ou seja, mais a área do A1, mais a área do A2. Isso até a quantidade de triângulos que você vai ter. Uhum. Ok? O que que acontece? Essa área nova, ela continua sendo o mesmo 34, só que ela vai ter uma nova altura, como tu tá falando para mim. Ela vai ser maior ou menor, tanto faz, isso não importa agora. Uhum. Aqui, eu vou ter o 34 antigo, H sobre 2, mais essas áreas que eu vou chamar de área total, a soma de todas elas. Uhum. Essa altura, que me parece ser muito importante para ti, pode ser obtida isolando essa expressão. Você vai ficar com isso aqui. Com esses elementos aqui invertidos. E daí tu tem essa nova altura que tu tanto tá falando aí. Em função da altura antiga e desses triângulozinhos, tá vendo? Que é Da área essa desses triângulozinhos. que é a diluição do ruído nesses caras. Exatamente. Na Agora a hora que eu... questão é como encontrar a área desses triângulozinhos, né? Porque, como tu mesmo falou, cada um tem slopes diferentes, né? Aqui tem slope, Não, aqui tem outro slope. então, mas aqui eu tenho a área de cada um desses triângulozinhos. É esse cara aqui, ó. A área de cada um desses triângulozinhos é isso aqui. Então, assim, tu consegue a altura máxima, se é isso que tu estava interessado. Então, mas é que você tem que considerar. Peraí. Eu entendi o que você quer fazer. Eu só não sei se dá para fazer desse jeito. Porque. É porque a. Vamos lá. É porque a área desses triângulozinhos é. A não ser que dê para fazer de alguma forma, desse jeito. Porque você tem que pensar o seguinte, que a área essa área preta aí, certo? Tá me ouvindo? Sim, estou. Então, essa área preta, ela é a minha área normal mais uma porcentagem de ruído, né? Que é Exato.
Que é esse cara, os caras pintados Verde. para cima, né? Uhum. Isso, né? É... E aí, então acho que você estava falando exatamente isso, né? Se essa área ela já está corrigida para essa diluição, na hora que eu calculo esses triângulos e eu faço essa inversão, eu tenho quanto que está essa correção. Exatamente. Tá, vamos lá. Então me ajuda a calcular isso aqui, tá bom? Porque, ó, a área aqui em 13, tá? Estamos fazendo para 13. Essa daqui é a área já corrigida. É a área que tem o barulho. E aí, Então seria a área do o linha, no meu caso. isso, é a área que tem o barulho, exatamente. Essa daqui é a área com barulho. E essa daqui é a área de cada triângulozinho. Sim. E essa daqui é a soma delas. Não sei se essa é informação importante. Sim, sim, esse é o AT verde ali. Tá, então, me ajuda. O que, que eu preciso fazer, dado essas informações? Dado esses caras aqui, esse cara aqui e esse cara aqui. Se você está interessado em achar a altura final É, a desse altura teu inicial, triângulo, né? A altura sem o barulho. então você quer a altura inicial sem barulho. Eu Então tenho a altura final com você iria barulho, querer o H. Você ia eu querer tenho o um H. H normal. Não, você Esse, tem o H', porque você tem. eu tenho a ah, galinha. então aqui a única coisa que muda, pela minha conta rápida de cabeça aqui, é esse sinal aqui, vai ser menos ele, tá? E daí aqui, e aqui é o H'. Então você está falando para mim que é 2 sobre 34 multiplicado por. 34 sobre 2 vezes a altura do triângulo já corrigido, menos as áreas dos triângulozinhos, vai te dar a altura do triângulo sem as correções. Então, beleza. Então vamos lá. Eu vou pôr isso aqui nesse cara. Eu vou desabilitar. Até se for isso mesmo, eu nem preciso chegar em. Ah, não, eu preciso de muitas informações sim, mas tudo bem. Vamos lá. Aqui. Vou dar um putz aqui. Vamos lá. Você tá me falando que o valor que eu procuro, meu noise, meu noise, é igual a 2 dividido por 34, certo? E são coisas que o 34 aqui nada mais é do que o meu ideal, aquele cara lá que eu Sim, daria selecionei para para ser tu meu ideal, colocar ali. Aham. certo? Beleza. Esse cara multiplicado por meu ideal, multiplicado pela altura que eu tenho, que é a altura com o barulho, Isso. dividido por 2 é Menos as igual áreas de todos os triângulos. menos 57. Esse daqui. Hum, Ai, tá. Escrevi errado. Ah, tá, mas eu tenho que. Talvez eu até tenha calculado isso de uma forma diferente. Tá. Isso daqui mas é o barulho por triângulo, não é? Porque lembra que, na verdade, esse cara, esse ruído aí desse H, ele tá dividido por 8, que é a quantidade de itens que eu tenho. Sim. Eu É, pensei num triângulo só, tá? não, então, pensa que. Eu preciso de um triângulo só? De vez Acredito. Acredito que sim. então, de vez ser esse cara aqui, porque de qualquer triângulo, basicamente, você tá falando, né? Sim. Não. Ele aqui ele vai afetar aqui.
Levemente, né? Deixa eu ver. Ele não é. Então, para caras diferentes, ele me deu valores diferentes. Será que eu não tenho que somar esses caras? Caras diferentes, mas o que são os caras aqui? Então, é o que eu preciso, é o meu barulho. É o quanto o do H foi pro H'. Quanto de área extra tem aí? Não me parece que seria um grande aumento de área, né? Triângulos pequenos. Bem, cara, eu juro que eu queria te ajudar, mas é que eu preciso acordar cedo amanhã, né? Sem problema. Eu vou tentar trabalhar esse negócio aqui naquela versão de dado 33, fazer o slope e causar o efeito lá no 44, porque eu acho que eu preciso que ele seja corrigido dessa forma. Eu acho que eu não posso calcular ele só aqui localmente. Eu não sei, tá? É a minha impressão. Eu acho que eu preciso fazer, porque apesar de ele estar normalizado, eu preciso saber ele normalizado baseado no power, né? No poder total de cada um, cada um desses caras, né? Não pode ser só por esses triângulozinhos. Eu tenho que saber no poder de cada um desses caras, porque aí, na hora que eu elevo ao poder desses caras, ele vai elevar junto o noise lá no 44. E aí, na hora que eu olho, só o 44, só olhando o 44, na hora que eu somo esses caras, eu sei o meu barulho. Porque nesse cara aqui, esse cara pode ser pequeno, mas porque o barulho total também é pequeno. Você entendeu? Ele não tá para função de 44, ele tá somente local aqui. Certo. Né? Então É, eu tenho que corrigir esse barulho para o 44, porque o 44 eu sei exatamente quanto que vai ter. Eu sei, eu tenho constantes lá. Nesse ponto eu não tenho constantes. contanto que não seja uma coisa